Muito boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui reunidos novamente para estudarmos esse livro formidável, o Livro dos Espíritos, iluminando a nossa vida. Então, nós estamos estudando no capítulo 2 da Lei de Adoração, da finalidade da adoração. É sobre isso que nós vamos tratar, para mostrar para vocês como tudo isso é muito fácil, tudo isso é muito bom, tudo isso nutre a nossa alma de energia e de boa vontade. Então, na pergunta 649, quis saber Kardec, perguntando aos bondosos espíritos, em que consiste a adoração? Então, os espíritos respondem que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele, ou seja, de Deus, a sua alma. E o que é, então, adoração? Adoração a gente faz pela prece, pelos bons pensamentos, porque a prece ela tem esta faculdade. Quando é dirigida com amor, com carinho para esse Pai Celestial, ela tem esta faculdade de nos aproximar. É assim que a adoração é feita. Adoração pelo pensamento. Porque é pelo pensamento que a gente se dirige a Deus, que nos ama. E Deus então recebe. Tenho certeza absoluta, meus irmãos, nenhuma prece deixa de ser atendida. E Deus nos dá aquilo que exatamente precisamos. É claro que pela adoração, através da prece, nós não podemos pedir coisas materiais, que fogem completamente aquilo que Deus deseja para nós, que é saúde, bem-estar e energia para prosseguirmos firmes em nosso desiderato de evoluirmos espiritualmente. Seguindo, pergunta 650. A adoração, pergunta Kardec, é o resultado de um sentimento inato ou o produto de um ensinamento? Então, responde os espíritos, sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. É verdade, pessoal, esse sentimento está em nossa mente e em nosso coração, porque quando Deus cria um espírito que nós sabemos que é criado simples e ignorante, mas fica como que acolchetado, incrustado na mente esse sentimento da divindade. Todas as nações, todos têm consciência dessa divindade. E a consciência de sua fraqueza, ou seja, o homem se reconhece referentemente fraco perante a grandeza de Deus e devemos nos curvar diante daquele que nos ama e que nos protege. Portanto, sempre que estivermos em contato com Deus, pela adoração que se faz pela prece, pelos bons sentimentos, pela alegria de viver com dignidade, é uma adoração, pessoal. A adoração se faz de muitas maneiras. Desde que se viva conscientemente na alegria, no bem e na caridade, nós estamos adorando o Pai. E Ele nos ama. E na 651, houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, respondem os espíritos, porque jamais houve povos ateus. Nós podemos ter uma nação aí em que a maioria seja ateia, mas isso não significa que uma outra, a minoria, reconheça a Deus e entende e adora a Deus.
Portanto, esse sentimento, todas as pessoas compreendem que acima deles tem um ser supremo, que governa e dirige o universo. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, prosseguindo, meus amigos, vamos lá. Pergunta 652. Pode-se considerar a adoração como tendo a sua fonte na lei natural? Responde os espíritos. Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Então, confirma, é inato, está com o homem. Desde que ele reencarna no mundo material, não precisa ser absolutamente aqui no plano Terra, em qualquer lugar que o homem, no mundo material, encarnar ou reencarnar, ele está com a lei natural em sua mente, em seu coração. Por isso, a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes, é claro, porque as nações, não tem uma nação que seja igual à outra. Na religião, na ciência, na matemática, em tudo difere. Então, a adoração, pergunta 653, necessita de manifestações exteriores? Olha que pergunta, hein? Respondem os espíritos. A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensais sempre que o Senhor vos observa. Verdade, meus amigos. Não tem dúvida, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, esta adoração que nós já falamos e acentuamos aqui, provém do coração e da mente. Coração e mente embalados no mesmo carinho e amor que nós temos pelo nosso Pai Celestial, que nos deu tudo o que precisamos para viver com alegria. Nos deu a vida e o livre-arbítrio, o direito de progredir, de amar, de ser feliz. A família, tudo isso nos envolve na paz e no carinho desse Pai querido. Então, na pergunta 653A, que é correlata a 652, a adoração exterior é útil? Respondem os espíritos, sim, se não for um fingimento. Portanto, a adoração exterior qual é? É aquela que não está fundamentada no pensamento. São aquelas adorações ruidosas que a gente vê em vários lugares. Nós não criticamos ninguém aqui, mas nas igrejas, nesses lugares assim, onde a materialidade, os rituais ainda são feitos, não é? Não, ritual, pessoal, não interessa a Deus nem aos espíritos superiores, porque o ritual é uma mera questão social que os homens fazem para tentar agradar a Deus. Mas os espíritos falam que se for feita sem fingimento, com muito amor no coração, e que esses rituais, eles são úteis. Então Deus vai aceitar esses. É sempre útil, diz os espíritos, dar um bom exemplo. Mas os que o fazem só por afetação e amor próprio para se mostrar, especialmente para se mostrar para os outros, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, vejam bem, aqui nós podemos até nos reportar ao tempo de Jesus, quando Jesus criticava duramente os fariseus, que eram hipócritas, eram falsos religiosos, que na frente dos outros eles procuravam ter uma aparência de santos, de homens que amavam, mas que não aceitavam nada do que Jesus trouxe de inovação. Eles eram rotineiros e
procuravam fazer preces, adorar a Deus nas praças públicas para que todos ouvissem e vissem. Então eles eram respeitados nesse sentido, mas porque eles ignoravam a verdadeira adoração, que é essa que o Espiritismo nos ensina. Portanto, quem assim procede, fazendo por hipocrisia, eles dão um exemplo antes mal do que bom, e o fazem maior mal do que supõem. Porque Deus, é claro, não vai aceitar. Perante os homens, perante a sociedade, eles poderão até ser admirados, mas não por Deus. Vamos em frente. Na pergunta 654, Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Respondem os espíritos. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Isso não tem dúvida nenhuma. Com sinceridade, com alegria, com aquele amor que edifica, que enobrece a criatura, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Portanto, pessoal, cerimônias, aquelas cerimônias longas, não é? Elas que não têm aquele sentimento de amor, elas não chegam a Deus. As vibrações, como nós sabemos, elas são apanhadas pelos espíritos superiores, vibrações do pensamento e de amor, e levadas ao Pai Celestial. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus. Deus que chama para Ele todos os que seguem a sua lei, as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Então, seguindo as leis, de preferência, devemos seguir aquilo que Jesus nos trouxe, porque Ele foi enviado por Deus, por ser um Espírito puro por excelência, e tudo que Ele ensinou é verdadeiro. Por isso que Jesus falava que Ele e Deus eram um só no sentido de ensinamento, de amor pela criatura humana. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita, porque só está na aparência. Agora, aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. É claro que todos nós temos capacidade de saber quem é que de fato adora a Deus. Nas cerimônias sociais, a gente observa nos casamentos, nas igrejas, nos templos religiosos, a gente vê aonde está a verdadeira adoração a Deus. Tudo que é material, tudo isso não interessa ao Pai, interessa o pensamento. Quando o pensamento está afinado com Deus, em qualquer lugar, ele chega ao nosso. Era essa a nossa mensagem. E como sempre, nós vamos agora prosseguir, porque Kardec traz agora para nós um formidável comentário. Vamos ler e vamos entender. Aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso de bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Perfeito, Allan Kardec. Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do que o selvagem ignorante, será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Ou seja, aquele homem esclarecido, que sabe, que passou pelos bancos universitários e que pratica uma maldade, ao contrário do ignorante que nunca fez nada na vida, que nunca estudou,
e que comete um crime, ele é menos culpado daquele que é esclarecido, porque aquele que é esclarecido, ele deveria saber aquilo que ele está praticando. Ao passo que o pobre ignorante, ele chegando no mundo dos espíritos, ele diz, eu cometi, mas não sabia. Peço desculpas, eu quero aprender agora. E o homem, aquele que passou, não é, por diversos cursos, chegando lá no outro lado, ele é perguntado, por que você fez isso? Eu sabia, mas errei. Então ele é mais culpado, ele só vai ter agravante nos seus erros, porque ele sabia. Portanto, prossegue Kardec, não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Então veja, qualquer língua, qualquer lugar que se adore a Deus, na igreja, fora da igreja, no centro espírita, fora do centro espírita, em casa, na rua, a gente pode adorar a Deus. Não pergunteis, pois, se é uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Em qualquer língua se adora a Deus. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a Ele, senão pela porta do coração. Portanto, vejam como os Espíritos nos ensinam. Finalmente, meus queridos e minhas queridas, a nossa mensagem evangélica, curta, mas que toca os nossos corações, é Chico Xavier, nosso querido médium. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar solidão. Chico Xavier, Deus te abençoe por essas mensagens que tocam o nosso coração. Abençoemos, pois, todos esses que se preocupam conosco. Muito obrigado por tudo, fique na paz de Deus. E olha, pessoal, se inscreva em nosso canal, Rui Espiritismo. Apoie o nosso canal, porque não é por nós, é para que esta mensagem chegue a muito mais pessoas, para que elas também sejam beneficiadas pelo ensino dos Espíritos. É isso, meus queridos. Nós agradecemos e, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima quarta-feira. Até lá, então.